Então, pessoal, compreendendo fichamento, compreendendo síntese, resenha vai ser muito fácil. Resenha, como um gênero textual, deve ter uma forma de síntese que expressa a opinião do autor sobre um determinado fato cultural, que pode ser um livro, um filme, peças teatrais, exposições, shows, etc. O objetivo da resenha é guiar o leitor pelo emaranhado da produção cultural que cresce a cada dia e que tende a confundir até os mais familiarizados com todo esse conteúdo. Como uma síntese, a resenha deve ir direto ao ponto, mesclando momentos de pura descrição com momentos de crítica direta. Vocês se lembrem que na síntese não há possibilidade do autor se apresentar, do autor que está escrevendo a síntese, tá? O resenhista que conseguir equilibrar perfeitamente esses dois pontos terá escrito a resenha ideal. No entanto, sendo um gênero necessariamente breve, é perigoso recorrermos ao erro de sermos superficiais demais. Nesse texto, precisa mostrar ao leitor as principais características do fato cultural, sejam elas boas ou ruins, mas sem esquecer de argumentar em determinados pontos. Vamos apresentar agora alguns tipos de resenha. As resenhas, elas apresentam algumas divisões que vale a pena destacar. A mais conhecida delas é a resenha acadêmica, que apresenta moldes bastante rígidos, responsáveis pela padronização dos textos científicos. Ela, por sua vez, também se subdivide em resenha crítica, resenha descritiva e resenha temática. Então, vamos lá. Na resenha acadêmica crítica, os 8 passos a seguir formam um guia ideal para uma produção completa. Identifique a obra, coloque os dados bibliográficos essenciais do livro ou artigo que você vai resenhar, ou filme, apresente a obra, situe o seu leitor descrevendo em poucas linhas todo o conteúdo do texto a ser resenhado. Identifique o autor, cuidado! Aqui você fala quem é o autor da obra que foi resenhado e não do autor da resenha, no caso você. Fale brevemente da vida e de algumas outras obras desse escritor, autor, cineasta ou pesquisador. Descreva a estrutura. Fale sobre a divisão em capítulos, em seções, sobre o foco narrativo, ou até, de forma sutil, o número de páginas do texto completo. Sua opinião agora é hora de analisar para quem o texto realmente é útil. Isso se for útil para alguém. Utilize elementos sociais ou pedagógicos, baseie-se na idade, na escolaridade, na renda, etc. Assine e identifique-se. Na resenha acadêmica descritiva, os passos são exatamente os mesmos, excluindo-se o passo, como o próprio nome diz, de descrever. A descritiva apenas descreve, não expõe a opinião do resenhista. Resenha temática. Na resenha temática, você fala de vários textos que tenham um assunto em comum. Os passos são um pouco mais simples. Apresente o tema, diga ao leitor qual é o assunto principal dos textos que serão tratados e o motivo por você ter escolhido esse assunto. Resuma os textos, utilize um parágrafo para cada texto, diga logo no início quem é o autor e explique o que ele diz sobre aquele texto. E depois você conclua. Você acabou de explicar cada um dos textos. Então agora é a vez de você opinar e tentar chegar a uma conclusão sobre o tema tratado.
Mostre as fontes. Coloque as referências bibliográficas de cada um dos textos que você usou. Assine e identifique-se. Desse modo, sua resenha está encerrada. Você deve pensar que a resenha é um requisito fundamental para os seus trabalhos acadêmicos. O que seria uma resenha densa na hora de escrever um TCC? O capítulo teórico, por exemplo, de um TCC, é você pegar todos os textos que você já leu, que você já resenhou, e ali você inserir a sua temática, tá ok? Um beijo para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.